Tá mais branco aí? Tá bom a altura? Agora tá. Você tem que se autodescrever. Ah, sim. Tá. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, Eu nunca fiz isso, vou tentar a primeira vez. Tá. Tá. Pode falar? Pode. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos escuros. Estou com uma blusa branca, que é a blusa do projeto, que está escrito Leitura Grafita, com desenho de um livro com cores explodido em volta, né, que simboliza a parte do grafite. Deixa eu ver o que mais. Estou de óculos escuros, óculos pretos, enfim, uma pulseirinha amarelinha de âmbar. Somente, sou super simples. Me chamo Ayla, sou nascida e criada aqui em São Gonçalo. Hoje moro em Niterói, porém estou sempre trabalhando aqui em São Gonçalo. A minha vida cultural é em São Gonçalo, a minha luta é por São Gonçalo, enfim, gonçalense mesmo, da Gema. Sou conhecida como Ayla Elita. Foi um nome que as pessoas começaram a me chamar, e o fato de eu ter uma personagem, uma boneca que até me representava primeiramente, né? Porque eu só fazia uma pela quantidade de cores que eu tinha, né? Não tinha muita tinta ainda, então eu só me retratava, fazia aquele meu autorretrato. Porém, com o tempo fui fazendo outros personagens. Aí, de me chamarem de Ailita, botei o nome da personagem de Ailita. Como e quando você começou a pintar? Eu comecei a pintar, né? Foram vários começos, como eu falo, né? Porque eu pichei, fiz uns nomes, tentei por conta própria comprar uma tinta e fazer o desenho escondido, né? Era um desenho muito à mostra, não tinha registros. Porém, foi com os meus 18 anos, né, que eu comecei a mesmo a pegar no spray, a fazer pintura com grafiteiros, né? Então, assim, foi com 18 anos. Isso vai fazer uns 23 anos nessa faixa. E você teve alguma influência de algum artista? Hoje você tem alguma influência de algum artista? Então, no começo, as minhas referências, as minhas influências eram os grafiteiros da época, né? Da primeira escola, os primeiros grafiteiros, como Ema, Kuma, os caras desses mais antigos. Porém, o desenho, fui influenciada pela família também, porque na minha família tem professores de desenho, né? Meu avô era um desenhista, né? Então acaba que isso de certa forma já havia um incentivo da família, né? Porque sempre esperavam vir, porque poderiam vir outros artistas, outros desenhistas. E assim, fora os artistas grafiteiros, pintoras como Frida Kahlo, né? Que não foi uma grafiteira, mas foi uma muralista. Pessoas como Ziraldo, né, Maurício de Souza, que foi aquela cultura que a gente tinha mais próxima, que é a cultura dos quadrinhos, né? Enfim, e por aí vai. Você acha que você tem alguma influência muito forte de algum artista, assim? E quais são esses grafiteiros que você mais admira aqui no Brasil e talvez fora do Brasil? Eu, assim, dentro do hip hop, eu sou bem interessada pelas histórias do Brasil, pelo rap do Brasil, pelos grafiteiros do Brasil. Conheço um pouco de fora, eu nunca fui uma pessoa que fiquei muito antenada do que acontece lá fora, mas sim no meu território, dentro da nossa realidade. Como eu digo, o grafiteiro, né, que foi o Ema, que foi o cara que me deu a oportunidade de me levar para conhecer esse movimento, né, que grafite é uma coisa, grafitar é outra. É você sair de casa, você escolher um muro, é você estar tranquilo no lugar. Então, assim, era o Ema, a Kuma, Eco. De São Paulo tinha uma galera que é os Gêmeos, né? Tinha Nina Pandolfo, que também era uma grafiteira da época. Enfim, eu acabo que também tem pessoas da nova geração também que me influenciaram aqui em São Gonçalo, né? Porque São Gonçalo é o berço do grafite, porém muitas pessoas saíram daqui para poder fazer a vida de grafite lá fora, e a gente que ficou, nós formamos essa resistência de continuar. Bem mais difícil, aqui a arte é menos valorizada, aqui é mais perigoso para pintar na rua. Então, assim, esse movimento de resistência, esses mesmos que da minha época e que vieram depois também se tornaram minhas referências, pelo fato de estar junto, né? E trabalhar junto e desenvolver junto, porque a gente aprende grafite assim, né? O real grafite a gente aprende grafitando mesmo na rua. Então, são esses mesmo daqui de São Gonçalo.
Você faz parte de alguma CRIO, algum coletivo de artistas? Hoje eu não estou fazendo parte de nenhuma CRIO assim atuante. Eu já fui de milhares de CRIO de mulheres, CRIO da cidade, mas que eu me lembre agora eu não tô não, né? Parece que esteja falando uma besteira, porque eu participo de uma CRIO que é a Alô Hip Hop, que é uma CRIO que tem Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, de uma galera que andava viajando aí pela América Latina e chegaram aqui no Rio de Janeiro e ficaram na minha casa e eu comecei a assinar a Alô Hip Hop. Porém, depois que eles foram embora, a gente se fala, mas a gente nunca mais se encontrou, então a gente não sabe se acabou a CRIO ou se estamos esperando ainda uma nova oportunidade para poder assinar, entendeu? Alô Hip Hop. Tu já trabalhou com algum coletivo de mulheres ou está trabalhando em algum coletivo? Sim, eu já participei, sim, de CRIO. A gente fez uma CRIO, uma época tinha uns grafiteiros que eram amigos e suas companheiras. E aí eu era companheira de um grafiteiro, então eu andava com essas companheiras. Aí a gente tinha Filhas do Rei. Mas foi uma CRIO muito rápida, né? Porque a maioria ali tudo casada, com seus filhos, então é bem difícil você dar continuidade quando as crianças estão pequenas. Fora uma rede de apoio. Eu tenho o privilégio de ter minha mãe que super me apoia, né? Porque fica com meu filho para trabalhar, aí nas reuniões, sabe? Nem sempre no trabalho, mas em reuniões importantes. Mas eu lembro disso, já participei, não fui parte da rede Nami, mas já participei de um evento ou outro deles, né, que vi esse coletivo de mulheres começar essa rede. Enfim, já fui de várias, né, porque são muitos anos, imagina, 23 anos, eu já passei por vários grupos, já assinei várias coisas. Já fui de uma CRIO que é de São Paulo, Banca Eu, que era Banca Êxito Urbano, que era com os manos de São Paulo, enfim, mas hoje estou bem solo mesmo. E como foi e está sendo assim participar do projeto? Eu estou gostando muito, é uma oportunidade não só para mim enquanto artista fazer um trabalho maior, né, com reconhecimento maior, mas também de trazer essa consciência aqui para a cidade de São Gonçalo, porque geralmente lugares periféricos não valorizam muito a arte, ou se valorizam não tem possibilidades, né, como bancar essa arte, bancar um artista para fazer murais desse tamanho. Então acaba que isso vai se tornar uma referência também para a cidade, a possibilidade, a beleza que traz um mural grande, né, um painel grande. O fato de ser aqui dentro da UERJ, porque grande parte dos grafiteiros hoje, né, como eu tenho 23 anos, é como se fosse um mestrado, né, de arte, dentro de ser autodidata, de buscar estudar de forma independente, entendeu? Mas a gente participando, tendo esse reconhecimento da faculdade quanto arte, nesse ambiente, né, que é bem bacana também, enfim, seguro aqui também, é um orgulho de uma certa forma não ter conseguido chegar nessa fase de fazer o ensino superior, mas vim com o meu conhecimento superior em arte para dentro da universidade, assim, tá sendo bem maneiro. E o projeto, né, que é um projeto que tá ligado na hashtag que eu sempre boto, que é o Grafite Educação, onde a gente vê o grafite e o hip hop como uma ferramenta de transformação da educação na educação. Então, assim, é uma satisfação muito grande, trabalho muito sério, produção excelente, a nossa produtora, né, diretora muito exigente, Camila, mas assim, vale a pena, entendeu? Que a gente que é meu grafiteiro, agora a gente tem esse tipo de trabalho mais profissional, a gente sempre fez uma coisa muito autodidata, meio independente, e a gente fazer de forma, né, dentro de uma proposta. Eu estou super feliz, assim, de participar, é um orgulho, com certeza uma das coisas principais que eu fiz nesses 23 anos, esse edital, né, Paulo Gustavo, que vai gerar esse documentário, que é tão importante para as gerações que vêm aí, né, para mostrar como que foi nosso processo e as coisas bonitas que a gente consegue fazer com a arte. E o que você achou do tema do seu mural sobre ser a Marielle ser uma das artistas principais dentro do Leitura Grafita? Isso foi para mim muito especial, né? Como eu digo, se não fosse a oportunidade de ter ali retratado uma mulher, um livro, né? E aí um livro que foi, né, editado pela nossa Camila, a ideia de fazer essa imagem com as letras de grafite, né? Trazendo o grafite para o livro, para a educação. A Marielle, né? Que, poxa, a gente está aí, né? Um legado que a Marielle deixou enquanto mulher negra, periférica,
que conseguiu tantas coisas, que realmente é uma referência pra gente de como viver, de mudar, de transformação, de lutar pelas mudanças, pela melhoria da vida. Enfim, é uma honra muito grande, sabe? Uma responsabilidade muito grande que eu tô dando o meu melhor, com certeza. E sim, tudo a ver, né? Por ser mulher, tá retratando uma outra mulher que também guerreira, né? Que a gente entende também que o grafite, a cultura tá ligada à política, né? Porque a gente tá sempre nessa luta aí de ser reconhecido, de ser valorizados, entendeu? Porque não é porque a gente não tem uma formação, às vezes, acadêmica, quer dizer que a gente não tem essa possibilidade de fazer algo profissional, enfim, né? Esse algo de valor. Para mim é uma grande honra, imagina, né? Chegou o meu momento de pintar a Marielle, porque depois que a Marielle se foi, outro plano, aí muitas pessoas vêm pintando, né, homenageando, né, retratando essas pessoas importantes que passaram por aqui. E chegou minha vez, e dessa forma linda, enorme, né, dentro de um livro, com grafite assim. Então, assim, para mim é muito importante ter esse espaço também. Dentro de uma imagem só, a gente acolher tanta luta, sabe? É muito importante. E a arte tem isso, né, de mostrar. Eu tô aqui falando, alguém pode ouvir, outras pessoas podem vir, mas nada melhor do que as pessoas passarem e ver, né, o nosso recado. E você, como falou que São Gonçalo é um dos berços assim do grafite, do hip hop. Por que você pensa isso assim? Então, eu me sinto até assim, como uma pessoa, uma sortuda, né? Porque ao mesmo tempo, né, que eu tenho esse amor, esse carinho, essa admiração, que a gente entende que é um berço de artistas aqui em São Gonçalo, também tem aquela coisa da violência, né? Muitas mortes, assim, vira e mexe, São Gonçalo tá no top de mulheres assassinadas. Então, assim, ser uma mulher que ocupa um espaço urbano não é fácil. Então, a gente vê que, apesar das mazelas, entendeu, que São Gonçalo, suas pessoas, que eu falo, a gente às vezes não tem muita beleza natural aqui, ou até tem, que foi destruído, ou que está em descaso, abandonado, mas as pessoas daqui, a cultura de São Gonçalo, o movimento é a nossa beleza, né? Então, assim, essa luta que a gente tem, essa valorização, o orgulho, né, que foi a partir do grafite, até então, antes de o grafite entrar na minha vida, a gente tinha vergonha de São Gonçalo, a gente era comparado com pessoas de cidades vizinhas, entendeu? Tudo coisa política, né, porque acaba que a terra é a mesma, sendo que umas são mais cuidadas do que as outras. Então, meio que o grafite trouxe mesmo, pra mim, pelo menos, mas eu acredito por uma maioria, como forma de empoderamento, entendeu? De consciência, que o lugar não é só a prefeitura, né, de um município, mas também são as pessoas, são as lutas das pessoas, são as superações das pessoas, né, que eu acho que você se tornar um artista tipo desse nível, como os grafiteiros e grafiteiras, que fazem murais gigantes, que estão aí, vivem disso, né, vivem de grafite por conta da cultura, sem ter tido aprendido isso na escola, sem ter muitas vezes o apoio da família. Eu sou uma privilegiada, apesar de ser mulher, eu acho que isso também foi difícil para ocupar a rua, mas eu ainda tenho o apoio da minha mãe, então acaba que eu sei que é muito difícil para a mulher entrar nesse movimento, né, de grafite urbano, né, pintar na rua. Só que nosso povo, a gente um apoia o outro, a gente tem as nossas próprias referências, então acaba que é possível, sabe? E eu tô aqui até hoje, sabe? Parece que eu tô perto de me aposentar. Sei que em algum momento eu vou me aposentar, mas a luta eu nunca vou abandonar. Eu posso até parar de pintar um pouco, talvez escolher pintar em outras estruturas, fazer arte digital em casa, sentada, né? Para descansar mesmo, né, o corpo, porque a gente já pintou muito na rua, mas a luta eu jamais abandonarei, sabe? A importância da arte, a capacidade que a gente tem como autodidata, ser artista em São Gonçalo. Você quer falar mais alguma coisa? Falar que queria falar do projeto, a escolha das pessoas, entendeu? São amigos, são amigas maravilhosas, que são de muitos anos, que é bom a gente
a gente dentro desses momentos trabalhar junto e acaba que cada um vai evoluindo e fica um tempo afastado e quando se junta a gente consegue acompanhar o quanto o outro evoluiu e o quanto o outro tem a passar, o quanto a gente tem a receber e a passar também, o tema, tudo incluído. Se for para dar uma nota, eu dou sem brincadeira, nota 10, sabe, pro projeto. Ainda tem um tema, ainda falta oficina, ainda que a gente vai dar, mas estou animada, que a gente já dá aula, oficina nas escolas para o ensino fundamental e médio. A gente hoje dá uma oficina para uma galera da universidade, acho que vai ser mais tranquilo, uma galera mais consciente, com mais maturidade, acho que não vai ser difícil e a gente vai ter um resultado bom, com certeza. É isso. Já.